do horário que você está tendo acesso a essa transmissão, mas aqueles que estão aí ao vivo nos acompanhando, quero saudá-los, que Deus possa abençoar grandemente as suas vidas. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês a respeito do tema que vamos trabalhar, do Reino de Deus, do Monte. Hoje nós vamos falar a influência dos cidadãos do Reino, a influência do cidadão do Reino. E nosso texto é Mateus capítulo 5, o versículo 13 ao versículo 16. Então é um texto bastante conhecido, mas nós vamos ler e vamos por alguns minutos meditar, tentar extrair algumas verdades desse texto. A minha versão é a NVT, a nova versão transformadora, diz assim o texto da palavra de Deus: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma maneira, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que nos transforma, a Tua Palavra que nos direcione. Nós pedimos que nessa noite o Senhor possa iluminar os nossos corações, a fim de que consigamos compreender e aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. A influência do cidadão do reino. Ao longo da história da igreja, da vida cristã, história do cristianismo, há uma polêmica que tem sido recorrente. A polêmica diz respeito a qual é a relação do cristão com o mundo. Como o cristão se relaciona com o mundo ao seu redor. Essa tem sido a constante discussão a respeito, esse é um dos temas dos quais tem havido constante discussão ao longo da história. Então, houveram alguns movimentos que tentaram responder a essa pergunta ou a essa dinâmica. Por exemplo, nos séculos, um dos defensores da fé cristã chamado Justino Mártir, ele afirmava que toda a verdade é verdade de Deus, independente de onde venha. Então, se mesmo que instituições ou pessoas que não são cristãs estão afirmando algo que é verdadeiro, os cristãos devem se apropriar daquilo, devem tomar e usar aquilo e desfrutar daquilo, porque é a verdade de Deus, independente se é um ateu ou um cristão que está dizendo. Nós devemos fazer uso. Se opondo a essa ideia de Justino Mártir, um outro pai da igreja, um outro defensor da fé cristã, Tertuliano, afirmou que, muito pelo contrário, de maneira nenhuma. A frase emblemática e conhecida de Tertuliano foi: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Isso é, o que as coisas do mundo secular têm a ver com as coisas de Deus? Não tem absolutamente nada a ver, tem que haver uma separação completa, uma dicotomia, um dualismo, uma completa dissociação entre Atenas e Jerusalém, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Então, Tertuliano defendia uma completa separação entre cristãos e as coisas do mundo. O cristão não deveria se envolver com o mundo de maneira nenhuma. Ainda, nos tempos de Jesus, havia uma comunidade judaica conhecida como os essênios. Eles eram uma comunidade, por exemplo, que adotava essa perspectiva de Tertuliano, ainda que eles fossem precedentes a Tertuliano. Os essênios acreditavam que deveria haver uma completa separação entre o povo de Deus e a sociedade comum. Então os essênios, por exemplo, eles se retiraram da sociedade judaica, eles foram morar no deserto, criaram uma comunidade alternativa no deserto, e eles não se misturavam com a sociedade civil da época.
essa maneira de pensar deles. Os essênios são uma espécie, digamos, poderíamos chamá-los de um embrião do que mais tarde na Idade Média ficou conhecido como monasticismo. Os essênios já haviam inaugurado essa modalidade de se separar do mundo para tentar viver uma vida mais santificada, uma vida sem corrupção e sem contaminação com as coisas do mundo. Então, na Idade Média, nós temos esse movimento de monastérios, que são pessoas querendo viver uma vida mais santa, uma vida sem corrupção, que se separam da sociedade para viverem enclausuradas em ambientes onde eles só teriam contato com as coisas de Deus, onde eles teoricamente só buscariam o relacionamento vertical, o relacionamento com o divino. Lutero é uma dessas pessoas, mas é interessante que Lutero afirma na sua biografia que ele se separou do mundo, ele corre para o monastério se afastando do mundo para que não tenha contato com as coisas do mundo, mas quando ele chega no monastério, ele descobre que na verdade o problema não estava no mundo lá fora, o problema é que o mundo estava dentro dele. Um outro elemento interessante, um outro grupo, já agora mais perto de nós, século XX, nós também temos o ressurgimento desse movimento, o avivamento desse movimento, por causa da grande secularização que estava acontecendo no mundo, o crescimento do ateísmo e todas essas coisas, os cristãos de alguma maneira tiveram uma atitude também de separação do mundo, de se enclausurarem, aquilo que ficou conhecido posteriormente como um fundamentalismo, né? Esse movimento acabou criando uma separação bastante radical entre o cristão e o mundo. No Brasil, manifestações mais extremas disso aconteceram principalmente com grupos pentecostais, neopentecostais, como por exemplo, você já deve ter ouvido falar de igrejas e denominações que você não podia assistir à TV, pessoas que tinham TV em casa, mas de repente o pastor chegava, trancava uma TV dentro do guarda-roupa para que o pastor não visse, mas ele tinha, porque não podia haver esse contato, né? Porque a TV era o mundo dentro de casa. E aí você tem futebol, você tem uma série de coisas. É uma espécie, uma maneira desse movimento, desse pensamento de que Atenas não tem nada a ver com Jerusalém, é uma manifestação desse pensamento de maneira mais contínua, né, de maneira mais atual. Apesar de não termos tantas manifestações, pelo menos extremas disso hoje em dia, você já não tem mais, por exemplo, claro, não é que não tenha, mas é raro você ver ainda pessoas, né, que, por exemplo, não assistam TV ou alguma coisa nesse sentido, mas nós temos ainda resquícios desse pensamento em nossas igrejas, em nossas sociedades. Você tem continuamente cristãos perguntando, por exemplo, o cristão normal pode ouvir músicas do mundo, né? Essa é uma pergunta recorrente. De tempo em tempo, nas festas juninas, os cristãos estão perguntando, mas cristão poderia frequentar e se envolver com festas juninas? São coisas do mundo. Então essa tensão, esse relacionamento nunca termina, sempre essa situação sempre volta e sempre está em pauta. A gente sempre está perguntando, cristãos podem ter amizades com pessoas que não são crentes, pessoas do mundo. Então, é pensando nessa relação entre o cristão e o mundo, é que nós queremos refletir aqui. E eu quero pensar com vocês, pelo menos, em 5 maneiras como o cidadão do reino influencia. 5 maneiras que esse texto, eu creio, que nos apontam. A primeira maneira é por meio do envolvimento. O verso 13 e o verso 14 dizem algo muito interessante. O texto diz, vocês são o sal da terra. Perceba essa expressão, vocês são o sal da terra. E depois do verso 14, a primeira frase diz, vocês são a luz do mundo. E é interessante nós atentarmos para essas duas expressões, sal da terra e luz do mundo. Jesus está usando uma metáfora aqui para se referir aos discípulos, né? O capítulo 5, verso 2 até o 12, Jesus fala do caráter desse cidadão do reino, como que ele é, ele fala das bem-aventuranças. Agora aqui no verso 13 até o verso 16, ele fala da ação, da influência desse cristão, desse cidadão no mundo. E ele compara, ele usa 2 metáforas interessantes para comparar o cristão no mundo. Ele fala de sal e ele fala de luz. E ele fala que o cristão é sal da terra e ele é luz
do mundo. O cristão não é apenas sal de maneira genérica e luz de maneira genérica, mas eles estão inseridos num contexto geográfico, espaço geográfico. Isso é sal da terra e luz do mundo. Jesus está dizendo que vocês foram chamados para atuarem na terra e atuarem no mundo. O cristão não é chamado a viver numa realidade etérea, numa realidade outra. O cristão é chamado para se envolver, se engajar no mundo. O cristão é chamado, como sal, a esfregar o seu sal, né, na carne, na terra. Isso, a sua luz tem que se manifestar no mundo. Então, ele está falando de envolvimento. Jesus, né, para usar uma expressão aqui, está nos chamando a uma vida mundana, se é que você me entende no bom sentido. Mundana no sentido de ser do mundo, de participar do mundo, de participar da criação, de participar do contexto que nós estamos inseridos. E essa não é uma novidade em Jesus. Jesus apenas está relembrando e retomando algo que Deus já havia falado e vem repetindo ao longo da história. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão ser uma bênção para as nações. Abraão tinha que atuar no mundo, tinha que ser sal da terra e luz do mundo. Bênção para as nações. Israel, quando é formado como uma nação, a missão de Israel é ser luz para as nações, é iluminar as nações. Então Israel tinha que atuar no seu contexto, influenciando, se envolvendo. Quando os judeus são enviados para o exílio, Jeremias capítulo 29, os versos 5 em diante, a carta que Jeremias escreve aos exilados é para que eles trabalhassem, construíssem casas, plantassem, se casassem, para que eles buscassem a prosperidade e a paz da cidade. Jeremias fala para eles. Jeremias, em outras palavras, está dizendo: se envolvam com o contexto que vocês estão inseridos, não vivam uma vida alienada, não vivam uma vida paralela a outra, se envolvam nesse contexto que vocês estão inseridos. Outro exemplo que nós poderíamos dar, os discípulos, Jesus, quando envia os discípulos à grande comissão, Jesus diz para eles que vocês vão, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, isso é, se envolvam com o mundo. E Jesus, orando pelos discípulos, ele fala para Deus: Senhor, não peço que os tire do mundo, pelo contrário, eles devem permanecer no mundo. O que eu peço é que os livre do mal. São duas coisas distintas. Há o mundo e há o mal que existe no mundo. E aqui já começa a nos dar algumas dicas em relação a esse relacionamento entre o cristão e o mundo. Então o problema não está no mundo, o problema está no mal que está no mundo. O cristão então é chamado a se envolver com o mundo, mas não com o mal que há no mundo. E algumas maneiras que nós podemos tentar fugir do mundo, não nos envolvendo com o mundo. Por exemplo, há muitas pessoas, constantemente nós como cristãos somos acusados. Não sei se os irmãos já passaram por essa situação, alguém aqui já passou por essa situação, de ouvir alguém falando a seu respeito, a respeito de alguém. Desde que fulano se converteu, desde que fulano virou crente, nem fala mais com a gente, nem olha mais pra gente, virou, metido. Por quê? Porque há essa tendência nossa de, ao haver esse encontro com Jesus, ao nos convertermos, nós queremos nos separar das pessoas. Os cristãos geralmente abandonam os seus parentes que não são crentes, não frequentam mais suas casas, não vão mais ao seu churrasco, não vão mais ao seu aniversário, porque agora eu sou crente, porque agora eu sou diferente, não posso ser visto com aquela pessoa, porque ela bebe, porque ela é isso, porque é aquilo, então eu já não me misturo mais com isso, com esse tipo de gente. Há essa tendência nossa de querermos nos separar do mundo. A gente sai dos grupos do WhatsApp, porque é claro que há grupos que realmente são um atraso de vida, mas essa tendência de querer se separar, se desvincular, essa tendência de querer, não manter um relacionamento, essa é uma das maneiras que nós temos
de viver, de nos enclausurarmos. E o interessante, olha só, os essênios que eu citei, que essa comunidade que vivia no deserto, eles se chamavam de filhos da luz. Mas a pergunta é, filhos da luz para quê? Para iluminarem a si mesmos? Os filhos da luz não deveriam iluminar os que estão nas trevas? Pois é. Então, o primeiro elemento aqui que eu quero chamar a sua atenção, a maneira de nós influenciarmos é nos envolvermos, por meio do envolvimento. Então, a primeira orientação aqui, a primeira aplicação que nós temos aqui é que não se esconda, meu irmão. Não se esconda, não se aliene da vida, não se aliene das pessoas, dos relacionamentos. Permaneça no mundo onde Deus te colocou. Não se esconda, não se enclausure, esse enclausuramento religioso de entrar no seu próprio mundo e se envolver apenas com aquilo que é de crente. Não, nós precisamos nos envolver no mundo que Deus nos colocou. A segunda realidade, a segunda maneira de nós influenciarmos o mundo é por meio da conservação. Verso 13, que nós lemos, diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Uma das funções do sal nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, na sociedade antiga, ele tinha uma função de conservação, de preservação. Era uma época que não havia refrigeradores, não havia freezer, então a maneira deles conservarem os alimentos era por meio do sal, né? Então, o pessoal aí que é mais do Nordeste está bem familiarizado. Aqui em São Paulo também, mas há vários nomes, né? Alguns chamam de carne seca, charque, carne de sol. Na Bahia, como que é lá ali? É carne seca ou é charque? É carne seca. Então, como que é a carne seca? Carne seca é esse processo. Ele é salgado para, de alguma maneira, ser preservado. Eu lembro que em Angola, angolano come muito bacalhau, né? Eu lembro que a minha mãe ia comprar bacalhau no Mercadão e trazia aquele bacalhau cheio de sal, assim, então você colocava na água, e aí às vezes quando não tirava o sal direito, aquele negócio salgado, né? Às vezes passava, porque o sal era esse elemento de conservação. Então, Jesus está usando a metáfora para se referir aos cidadãos que eles são sal da terra. Isso é, vocês têm um elemento, uma propriedade conservadora do mundo, de conservar o mundo. Isso é, o mundo tem uma tendência a se deteriorar. O mundo tem uma tendência a apodrecer com o tempo. Ele está apodrecendo, está nessa fase de putrefação por causa do mal, por causa do pecado. E os cristãos são colocados no mundo para tardar esse processo de putrefação e deterioração do mundo. Essa é uma das razões pelas quais Deus nos deixou e nos pede, nos orienta a atuarmos no mundo. Se você vai no mercado, você compra, 300 gramas de presunto, e você coloca esse presunto para ficar guardado no armário, possivelmente 2 dias, sendo, né, com o calor que a gente está vivendo, talvez menos. Quando você vai comer, isso vai estar estragado. Isso vai estar, por causa do calor, vai ter estragado. E quando você compra o presunto, você vê lá, ele tem uma data de validade. Essa data de validade, dependendo da maneira como você conserva o presunto, ele dura mais ou ele dura menos. Se você quer que dure mais, você faz o quê? Você coloca aquilo na geladeira, para que dure mais. Mas mesmo estando na geladeira, é inevitável, uma hora ou outra, se você mantê-lo lá, ele vai estragar, porque o período de validade dele já deu, venceu. Mas o problema é que se você não coloca na geladeira, você coloca no armário, onde não há esse processo de refrigeração, ele apodrece e estraga muito mais rápido. Quando você coloca na geladeira, ele é conservado por muito mais tempo. Essa era a função do sal, de que por meio dos cristãos no mundo, a vida, os valores, os princípios sejam conservados por mais tempo. E aqui eu queria chamar a nossa atenção para algo muito específico, chamar
puxar a nossa orelha para algo muito específico. Nós, como cristãos, temos a tendência de olhar para o mundo e para as situações, e nós falamos, esse mundo não tem jeito, esse mundo está acabado, olha esse mundo, olha a situação, olha ali, olha aquilo outro, olha o que está acontecendo ali, olha o que as pessoas estão fazendo, olha como as coisas estão, olha como está a família, olha como está isso, e nós criticamos e nós apontamos para essas situações do mundo. Mas a pergunta é verdade, o mundo jaz do maligno, Jesus falou, e é inevitável que o mundo apodreça, que o mundo se deteriore cada vez mais. Jesus disse que nos últimos dias as situações seriam piores, a falta de amor, o pecado se propagaria de maneira extensiva na sociedade. Mas por outro lado, nós deveríamos ter a responsabilidade de conservarmos o mundo. O mundo, por causa da nossa presença, deveria ter maior conservação. Então, se a situação está piorando de maneira muito rápida e gradativa, o mundo é mau sim, mas isso também significa que nós não temos feito de maneira viva, de maneira autêntica, de maneira profunda, de maneira efetiva e eficaz, o nosso papel de conservação do mundo. Nós temos falhado de alguma forma nesse nosso papel, nessa nossa função de conservação. A conservação do mundo tem a ver, sim, com denunciar o pecado. A conservação do mundo tem a ver com lutar pelos princípios da palavra de Deus, a respeito da família, a respeito da educação, a respeito da educação de filhos, a respeito de casamento. Lutarmos pelos princípios de Deus. Isso tem a ver com a conservação. Não nos conformarmos que o mundo tome uma forma contrária à vontade de Deus, mas nós nos levantarmos e lutarmos de maneira intencional e ativa. Esse é o nosso papel de conservação. Mas será que nós nos acostumamos tanto ao mal e ao pecado que damos de ombros e não fazemos mais questão? Nós dizemos, não, é assim mesmo, não tem jeito, não. Nós deveríamos lutar pela conservação. Esse é um dos nossos chamados. Essa é a maneira como nós influenciamos o mundo. Primeiro, então, é envolvimento. Segundo, é conservação. Se por um lado nós nos envolvemos, nós participamos, não fugimos, não nos alienamos, por outro lado nós conservamos, nós não participamos daquilo que é mal do mundo, pelo contrário, buscamos conservar aquilo que é bom, nós rejeitamos aquilo que é pecaminoso, aquilo que é maligno, e nós tentamos preservar aquilo que é bom. Terceira maneira de nós influenciarmos, por meio do aprimoramento. A primeira maneira é envolvimento, a segunda maneira é por meio da conservação, a terceira maneira é por meio do aprimoramento. O verso 13, ainda pensando nessa ideia do sal, se por um lado o sal tinha a função de conservação, assim, na sociedade antiga, assim como na nossa sociedade atual, o sal tem uma função de temperar. Não sei se você gosta de comida sem sal. Particularmente, eu detesto comida sem sal. E não sei se é porque eu sou africano e sou casado com baiana, não sei. Mas eu tenho uma tendência a querer botar uma pitadinha, aquela pitadinha a mais. Tem uma tendência natural a achar que, acho que vou, né? A gente gosta de tempero, africano gosta de tempero aguçado, forte, essa coisa toda. E eu lembro que teve uma época, quando meu sogro estava vivo, por causa do meu sogro, a minha sogra sempre fazia comida com pouco sal, né, por causa da situação de enfermidade do meu sogro. E para mim era uma tortura, era um negócio terrível, era uma comida que parecia que, né, não ia. Então o sal tem essa função de temperar, de realçar o sabor, de essa coisa gostosa, de tornar a comida apetitosa, de tornar a comida mais saborosa do que ela naturalmente é.
talvez, né, é verdade que não dá para tornar o colchão duro em picanha, né, Débora? Não dá. É impossível. Colchão duro é colchão duro, picanha é picanha. Não dá. Mas é verdade que a gente pode fazer o colchão duro de uma maneira muito saborosa. É verdade ou não é? É verdade que o mesmo colchão duro, lá que poderia ser feito de maneira muito sem graça, ele pode ser cozinhado e temperado de tal maneira que você coma e diga, uau, que coisa maravilhosa, que coisa boa, que coisa saborosa. Pois é, esse é um dos papéis que nós temos no mundo, de dar sabor à vida, de não permitir que a vida seja simplesmente insossa e sem graça, a vida seja simplesmente preto e branco ou cinza. Como cristãos, nós somos chamados a dar sabor, a tornar a vida leve, a tornar a vida saborosa, a tornar a vida colorida. Como nós fazemos isso? Por meio da nossa vida, por meio da nossa alegria, por meio de ações de inovação, por meio da nossa criatividade, por meio da nossa maneira de viver, feliz, animada, cheia da graça de Deus em nossos corações. Nós somos chamados então a aprimorar, a darmos sabor à vida, a tornar a vida mais gostosa. Poderíamos explorar isso de várias maneiras, mas vamos avançar por causa do nosso tempo. Quarta maneira de nós influenciarmos o mundo é pelo meio do direcionamento. Direcionamento. O verso 14 agora, o verso 15, vamos explorar, nós exploramos mais até agora a metáfora do sal. Agora nós vamos explorar um pouco mais a metáfora da luz. O verso 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída do alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Então, a metáfora aqui que Jesus está se referindo, se concentrando, é a metáfora da luz. E eu estou pensando na luz para falar de direcionamento, que é a maneira que nós influenciamos o mundo, direcionamento. Por quê? Porque a luz é aquilo que nos dá direção. Hoje é difícil pensarmos isso na nossa sociedade atual, né? Mas eu morei em Angola, por exemplo, 20 anos atrás, e no bairro que eu morei, quando a gente se mudou para lá, era um bairro novo, né? Meu pai comprou um terreno lá e construiu uma casa lá. Era um bairro novo e assim, o sistema lá ainda era precário, o bairro estava começando, a infraestrutura do bairro ainda não era muito boa. E quando nós tínhamos acabado de nos mudar, nos primeiros dias ainda não havia luz elétrica em casa. Então, eu lembro que a gente acendia aquelas lamparinas, né? Era de petróleo, então você enchia o petróleo e aí você acendia, tinha uma, ficava no cômodo, outra na sala e tudo mais, e coisas assim, né? Depois a luz veio, né? E aí foi uma festa, mas de vez em quando, por causa da precariedade, a luz acabava, e quando a luz acabava, de repente a gente estava assistindo um jogo, ou o povo estava reunido assistindo novela e acabava a luz, você ouvia aquele geral no bairro, assim, né? Sai lá fora aquele breu e todo mundo falando, gritando, e quando voltava você ouvia, o bairro inteiro era uma coisa incrível, porque a luz é essa coisa que nos dá direção. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, luz para o meu caminho, dá direção. Tente dirigir na pista sem luz, sem uma pista que não tenha iluminação, e você fica com os faróis desligados, você fica desorientado, você vai causar um acidente, porque não há direcionamento, não há orientação, não há senso de direção. A luz nos tempos bíblicos, aqui quando Jesus fala, não é como a nossa luz que nós temos para todo lado, né, uma luz tranquila e tudo mais. Era uma luz, não havia luz elétrica, então quando a escuridão vinha, era breu, um breu tal que você não enxergava absolutamente nada. Então a luz era esse referencial, era isso que nos direcionava, nos dava uma referência. E por isso interessante que Jesus diz, ele fala aqui no verso 14, que
não é possível esconder a luz, possível esconder uma cidade construída no alto monte. Não dá para esconder. Depois ele fala, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Não, a lâmpada deve ser colocada num pedestal onde ilumina a todos que estão na casa. Ela serve de referência para direcionar o maior número possível de pessoas. Esse é o intuito e o propósito de uma luz, da lâmpada. Você se lembra, por exemplo, quando Jesus nasce, né? Os 3 magos vão até Jesus. Como que eles são guiados até Jesus? Como que eles encontram Jesus? Por meio de uma estrela, né? Uma estrela brilhava no horizonte. Essa estrela, essa luz os guiou até o Salvador. E esse é justamente o nosso chamado como cristãos. No mundo que vive em trevas, no mundo que está na escuridão, no mundo que não tem direção, no mundo que está perdido, Deus nos colocou aqui para nós sermos a luz que direciona, que orienta as pessoas até o Salvador. Como aquela estrela que orientou os magos até o Salvador. Esse é o nosso papel como cristãos. Um mundo perdido que necessita urgentemente de orientação. Os lugares que Deus nos colocou na vida, na nossa profissão, nosso bairro, nossa rua, familiares, são como que pedestais para orientar, para direcionar a vida das pessoas até o Salvador. Por meio das nossas palavras, por meio das nossas obras, por meio da nossa maneira de viver, nosso estilo de vida, nós somos luzes, nós somos essas lamparinas que guiam as pessoas e direcionam as pessoas. Direcionamento. Quinta e última maneira de nós influenciarmos o mundo é por meio do embelezamento. Embelezamento. Verso 16 diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Embelezamento. A palavra boas obras, né? A palavra boa aqui, que é kala, boa, tem o significado, o texto nosso aqui não consegue captar plenamente o significado dessa palavra, mas essa palavra quer dizer, tem a ver com beleza. Isso é, Jesus está falando de fazermos obras bonitas, literalmente, obras bonitas, obras lindas, obras nobres, obras sem defeito, obras que emanem e expressem beleza. Beleza no mundo. Nós somos chamados então a embelezarmos. Nós não atraímos os não cristãos por meio da coerção, por meio, de manipulação, por meio do medo, por meio da ameaça, né? Você vai para o inferno, é melhor se converter agora. Não é esse tipo de evangelismo que nós somos chamados a fazer. Não é obrigar as pessoas, brigar com as pessoas. Não é pegar as pessoas pelo cangote e arrastá-las para a igreja. Não é esse tipo de evangelismo que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a fazer o evangelismo que manifesta obras tão bonitas, ações tão bonitas, que as pessoas são atraídas ao Senhor. As pessoas veem essa beleza e falam: que coisa bonita, eu quero isso para mim. Que família bonita você tem, eu quero isso para mim. Que maneira bonita de falar, eu quero isso para a minha vida. Que maneira bonita de viver, que maneira bonita de ser, que maneira bonita de conversar, que maneira bonita de se relacionar. Que obras bonitas você expressa com a sua vida. Isso atrai, isso atrai, isso atrai. E além de atrair, o texto bíblico diz: glorifica a Deus. Ele diz: suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. As nossas obras bonitas devem manifestar-se, embelezar o mundo para que aqueles que estão distantes sejam atraídos ao reino e Deus, o Pai, seja
glorificado. Nós temos diversos textos na Bíblia que nos chamam a isso. Por exemplo, Eclesiastes 9:10 diz: tudo que fizer, faça bem feito, faça de maneira bonita. Colossenses 3:17: e tudo que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças por meio dele. E 3:23: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Deus é um Deus que faz coisas lindas. Nós temos na Bíblia várias poesias. Deus poderia falar de uma única maneira, mas Ele diversifica. Ele fala por meio de poesia, por meio de narrativa, por meio de parábolas. Deus gosta dessas coisas bonitas. Nós somos bons, de modo geral, talvez em lutarmos para conservarmos o mundo e tudo mais, né, lutarmos pelas causas, mas nós temos manifestado pouco embelezamento. Os cristãos têm se preocupado pouco em embelezar o mundo. Estamos muito preocupados em nos defender nossas causas, mas temos produzido pouco embelezamento do mundo. E nesse sentido nós deveríamos reaprender com os reformadores, tanto do século XVI como os que vieram depois, os holandeses, a embelezarmos o mundo por meio da nossa produção, por meio daquilo que nós fazemos, por meio da maneira como nós fazemos. Outro dia eu estava conversando com o Márcio estava me dando umas dicas, e o Márcio falou para mim, o Márcio é o nosso cinegrafista, né? Ele falou para mim: cara, tem que fazer as coisas bem feitas, né? Estava mostrando uns vídeos de umas pessoas transmitindo e tal, e você via um fundo feio, sabe? Tem que fazer as coisas bem feitas, e é isso é muito cristão, isso é muito bíblico, tem a ver com essa coisa de embelezar. A gente deveria ser as pessoas mais caprichosas, não é só cantando, não é só nas coisas da igreja, em tudo na vida. Vai fritar um ovo, faça um ovo bonito, entende isso? Não porque tem a ver com esse princípio do reino, de fazer coisas bonitas para a glória de Deus, no trabalho, nossos relacionamentos. Vou ter uma conversa, tem uma conversa bonita, não no sentido apenas estético, mas no sentido moral, uma conversa decente, uma conversa boa, uma conversa que emane graça, que transmita a beleza de Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Quero terminar mencionando alguns cristãos, né, que influenciaram o mundo dessa maneira, embelezando o mundo. Você tem, por exemplo, Sebastian Bach, né, que por meio da sua música embelezou o mundo de uma maneira incrível. Você tem C.S. Lewis, você tem Tolkien, por meio da literatura, embelezaram o mundo. Você tem Rembrandt, por meio dos seus quadros, embelezou o mundo, trouxe vida. Ao longo da história, os cristãos têm feito a diferença, têm influenciado o mundo. Quero citar algumas coisas que talvez passem despercebidas. Por exemplo, a reforma do sistema carcerário foi uma contribuição de cristãos que queriam ser luz no mundo. Sindicatos trabalhistas foram uma iniciativa cristã. A abolição da escravatura foi uma iniciativa cristã. Outra coisa, a abolição do trabalho infantil foi uma contribuição cristã. A reforma do sistema penal, a ideia dos direitos humanos, em todas essas coisas foram cristãos querendo influenciar o mundo, cristãos conservando, cristãos se envolvendo, cristãos aprimorando, cristãos embelezando. Por meio de tudo isso, cristãos estiveram à frente, contribuindo para que a glória de Deus e a influência dos cidadãos do reino pudesse manifestar e glorificar a Deus. Como nós influenciamos o mundo? Por meio de 3 elementos que nós meditamos aqui: envolvimento, por meio da nossa conservação e conservação do mundo, por meio do aprimoramento, por meio do direcionamento e por meio do embelezamento. Que Deus nos ajude a sermos cidadãos do reino que influenciam o mundo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos e pedimos a Ti, Senhor, nessa noite. Levanta-nos, Senhor, como cidadãos do reino, que tragam uma influência tamanha para o mundo, que, Pai amado, o mundo seja atraído a Ti, Senhor, e que o Seu nome seja glorificado. Nos ajude nisso, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.